Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão nesta quinta-feira, chegando o carnaval? Tá todo mundo animado aí? Espero que estejam. Né? Tô aproveitando aqui uma pausa para comentar com vocês algumas coisas aí, uns flashes da semana, tá? Então, isso aqui faz parte da ideia de ir criando mais conteúdos, né? E participar um pouco mais do dia a dia de vocês. E aí, enfim, né? Se vocês quiserem acompanhar o canal enquanto vocês lavam a louça, enfim, né? E, enfim, estreitando um pouco os laços aí com vocês, né? Então, uma das coisas que eu acho importantíssimo a gente conversar, que é o tema do Zig Heil, né? Ou Zig Heil, aí as pessoas vão escolher aí que nome você queira dar, tá? Então, assim, tô colocando aqui para vocês, né, as reações ao controverso gesto de Elon Musk criticado por semelhança à saudação nazista, né? Então ele estava ali meio que celebrando, né, a vitória do Trump e ele está muito participativo, né, nesse governo Trump. Dizem até que ele seria o presidente, digamos assim, né, no lugar do Trump. Então o cara já é quase trilionário e já ouvi alguns podcasts comentando, né, a trajetória dele, o que aconteceu com ele, porque ele não era, digamos assim, de extrema direita, não era participativo no Partido Republicano. Ele era um rico democrata, normal, digamos assim, de repente tem uma virada na história dele que fez ele embarcar, né, digamos assim, nessa corrida aí, né, nesse movimento que eu tô vendo assim, pipocando aí pelo mundo inteiro. E aí, num determinado momento desse pronunciamento, ele faz esse símbolo com o braço aí, que a gente já sabe, né? Uma saudação nazista, que é o que eu tô chamando e se chama Zig Heil, né? Então, quando vocês começarem a ouvir isso, essa posição do braço aí, né? Levantado, BBB, que o pessoal fazia por Hitler, né? Digamos assim. Tem toda uma história dessa saudação romana, piriri. E qual que é o ponto, né, que eu acho interessante, que eu gostaria de trazer para vocês. Eu, assim, normalmente vejo as pessoas comentando né, essa emergência do neonazismo, fascismo, todos esses termos, conceitos. Eu vejo pessoas tentando explicar, digamos assim, né, o que seria o fascismo, qual que é a diferença, o que é nazismo, para a gente não banalizar, né, para a gente não se equivocar, para a gente poder. E eu vejo assim, uma certa urgência né, dos jornalistas, dos comentadores. Né? Eu vi alguns episódios daquele canal do Pedro Doria, né, que é aquele jornalista que pesquisou integralismo brasileiro. E você pode perceber na fala dele, né, na maioria até nos programas que ele vai comentando esse gesto do Elon Musk, uma preocupação. Né? Você vê um nervosismo né, na fala das pessoas. Né? E também um esforço enorme de definir, para que a gente meio que. Eu acho que o grande esforço jornalístico está sendo no sentido de dizer: isso aqui é nazismo, isso aqui é fascismo, isso aqui é perigoso. Né, gente? A gente está vendo um movimento aí bem semelhante ao que aconteceu na Alemanha do entre guerras. Né, assim. Então é um período de incerteza, de crise do capitalismo, as pessoas estão amedrontadas, aterrorizadas com relação ao futuro, o que pode acontecer das nossas vidas. A gente está com muitas inseguranças, a gente não confia mais no Estado, a gente não confia mais nas instituições. Então a gente começa a se organizar de forma mais tribal, né, nos grupos de WhatsApp. Aqui no Brasil teve um movimento né, que colocou lá o Bolsonaro no poder, muito baseado nessa mídia informal, né, nesses canais e tudo mais. Então a gente vê assim, né, um movimento de fermentação de um pensamento ou de um movimento político mais extremo, mais fascista, que se assemelha àquele período entre guerras. Então, o que eu vejo a maioria dos teóricos, as pessoas fazendo, qual que seria a trilha, né, a tendência. Uma outra coisa, bom, finalizando, né, essa tendência dos meios de informação de qualificar isso como fascista e dizer, olha galera, vamos acordar, vamos
combater isso, não vamos aderir a isso, né? Desperte, né? Os caras estão saindo, digamos, do buraco, da caverna, do armário, e estão se manifestando lá, né? Publicamente já. Um outro cara, que é o Steve Bannon, né, que está aqui, né, nessa reportagem aqui, essa propaganda engraçada aqui, do Steve Bannon. Essa reportagem é do Independent, né, falando de uma convenção de um partido lá da Alemanha, que é um partido, né, de extrema-direita, e ele aqui, ó, fazendo a mãozinha do Sieg Heil lá, né? E esse Steve Bannon, vocês sabem, né? Aquele, a mente, né, por trás da extrema-direita, que, vamos dizer, fermenta, né, esse tipo de pensamento, influencia eleições, né? Então, assim, tá lá participando, lá digamos assim, na Alemanha, então a Europa, essa galera tá, né, participativa, tá atuante, né? Eles estão querendo mesmo, né, influenciar as políticas do mundo inteiro para criar um movimento aí de político, né, assim, de tomada de poder, e isso está se consolidando lá nos Estados Unidos agora com a eleição do Trump, por isso que é muito importante, né, por isso que eu acho legal a gente falar sobre isso, porque está acontecendo, está em curso, né, lá nos Estados Unidos. O Trump está fazendo uma série de medidas para meio que dissolver, né, o aparato de Estado, colocando as pessoas que ele gosta, dentre eles o Elon Musk, né? Então isso já está acontecendo. Então eu percebo assim que a mídia está tentando despertar, né? Tipo, acorda, gente, está acontecendo o negócio, está. Esse ano de 2025 acho que vai ser singular, acho que vai ser um ano muito importante. A gente precisa estar acordado, vocês precisam despertar mesmo, né? O que eu tenho a acrescentar aqui no meu canal do que não foi dito nestes meios de comunicação, e que eu acho que não está sendo colocado, é o seguinte, gente: esses caras, eu não sei se eles são nazistas ou fascistas. Por que eu digo eu não sei? Porque, para mim, eu acho que eles se apropriam, né, dessa gramática fascista para assumir o poder, né? Por quê? Porque funciona, né? E por que funciona, né, Paulo? Essa que é a pergunta, né? Assim, então, eu acho que mais do que esses líderes estranhos e claramente fascistas que estão assumindo o poder, eu vejo que o que eles têm em comum, digamos assim, é um eleitorado, né? Então, o que eu penso é, o fascismo, ele funcionou, né? E é por isso que eles estão utilizando agora, né? E muita gente fala assim, né? Por exemplo, né, eu vi um canal, acho que do Cobori, lá, aquele economista, falando assim: ó, galera, não é o momento, ou sei lá, né? A gente precisa recobrar a razão, e não agir pela emoção, né? E pela impulsividade, digamos assim, né? Então existe no debate sobre política e principalmente sobre fascismo uma ideia da definição do fascismo de que o fascismo seria uma coisa visceral, né? Uma coisa que convoca as pessoas no que elas sentem, né? No coração delas, nos sentimentos, nos afetos, ao medo, né? Medo da dissolução das tradições, da família, dos valores cristãos e por aí vai. Então a gente fica com essa impressão, né, de que o mundo emocional ele é uma coisa puramente negativa, né, de que nos faz sim descambar para brutalidade. E a gente fica entre a razão, né, ou seja, vamos ser democráticos, vamos integrar o diverso, vamos, né, fomentar isso de uma maneira racional, enquanto que os, né, extrema-direita, fake news, fascistas, eles apelam pro emocional, e é por isso que eles estão, né, ganhando força. Vamos dizer assim, porra, eles furam a legalidade do sistema político, né? Eles apelam pro emocional. Por isso que eles ganham espaço, né? Então eles jogam sujo, olha só, né? Eles seduzem seus eleitorados aí, né? Então qual que seria, eu, né, vejo a propaganda geral de pessoas democráticas que querem um sistema
né, mais arejado de liberdade, de respeito às instituições, por aí vai. Essa galera meio que recobrando as pessoas a retornarem à sua razão. Então, eu vejo que essa é o pedido que está implícito nessas reportagens, nessas análises do fascismo, né? Ou seja, a solução, o antídoto para o fascismo é a tomada da razão, né? De como se a gente retornasse à razão, assim a gente faria coisas boas e seríamos todos democratas. A minha crítica a essa posição é a Alemanha nazista nunca foi irracional, tá? Assim, eles tinham todo um processo muito bem estruturado e racional de eliminação dos judeus, por exemplo, né? Então aquilo ali não foi uma impulsividade, né? Aquilo foi uma coisa industrial, foi planejada, né? Inclusive IBM, né? Empresas que a gente, né, admira hoje, participaram desse processo ativamente, dando computadores da época lá, né, as maquininhas para eles organizar, né, a população que eles estavam exterminando, né, as fichas, né, para ter uma espécie de contabilidade da morte ali. Então eu falo para as pessoas, gente, fascismo não era uma coisa irracional, ignorante, né, uma coisa selvagem, muito pelo contrário, era uma coisa muito bem estruturada e racionalmente estruturada, forrada de cientistas ali, né? E inclusive, né, todos os lados da guerra usaram a sua ciência para se destruir mutuamente através do desenvolvimento armamentista. E isso não é um arroubo de selvageria, é um desenvolvimento extremamente racional, né? Você criar o projeto Manhattan, pôr lá a nata da ciência, da física, para ficar pensando bomba atômica, aquilo ali é um exercício de racionalidade, tá? Então, se essas pessoas acreditam mesmo que a racionalidade é o antídoto, elas não entenderam nada, né? Não perceberam a principal mensagem da Segunda Guerra, que é assim, a racionalidade não vai salvar vocês, né? Qual que é o caminho que a gente precisa abrir para fazer uma frente que seja realmente eficiente contra o fascismo? Seria a retomada de uma emoção, de uma vida emocional, de conexões emocionais, que sejam mais saudáveis, mais arejadas, mais democráticas, entendeu? Então, o caminho é emocional. O que acontece? As pessoas que pensam dessa forma, elas não conseguem articular saídas emocionais que não sejam parecidas com uma espécie de tradição de sedução e manipulação, né? Então, a gente fica pensando que toda a vida emocional ela é invasiva, ela é pré-edípica, ela é negativa. Então a gente fica imóvel, a gente fica impotente diante de movimentações emocionais, como é o do fascismo, né? Então eu vejo essa galera que agora está emergindo aí, né, do extremo direita, fascista e tudo mais, como uma galera que é muito pragmática, né? Assim, eles não querem ficar assumindo, digamos, um discurso woke, como eles chamam hoje, né, meio politicamente correto também, eles vão definir dessa forma, para poder agradar um eleitorado que no final não faz nada, né? Não muda nada, entende? Não tem poder de mobilização. Então, para eles é muito melhor ir para o ódio, para fake news. Por quê? Porque isso cria mobilização, né? Aqui no Brasil a galera foi lá, 8 de janeiro, quebraram tudo lá, teve mobilização. A esquerda não consegue mais mobilizar ninguém, né? Assim, os democratas não conseguem mobilizar ninguém. Por quê? Porque eles estão nessa estratégia insossa e eterna de convocar a racionalidade dos seus eleitores, né, para que eles então se mobilizem e reajam. Mentira, isso não vai dar certo, por quê? Porque a razão não mobiliza nada, né? E teve um psicólogo, né, que eu acompanho, volta e meia eu coloco material dele no meu canal do Instagram, do Beat of Optimism, Simon Sinek, né? Ele fala assim, olha, o Martin Luther King, no pronunciamento dele, não falou eu tenho uma ideia, né? Isso aí não mobiliza, né? Eu tenho um sonho, olha lá, né? Então hoje a gente confunde, né, essa chamada mais emocional com o populismo, né? E a gente vai castrando todo o poder de mobilização que a esquerda ou qualquer movimento democrático poderia ter, né? Então, o que eu estou tentando articular com as pessoas é, olha, a saída é emotiva, é emocional, a gente precisa articular a nossa vida emocional para reagir a essa galera que está subindo aqui. Por quê? Porque eles usam o emocional, a gente precisa usar também. E não precisa ser necessariamente
né, nessa chave manipulação, né, que a extrema-direita tem usado. Isso aí é banal, né, gente? A última coisa que eu gostaria de colocar aqui é esse filme A Ordem, que eu assisti nesse final de semana, que está no Amazon Prime. O filme, acho que foi produzido aí pelo Jude Law, né, e ele fala da galera, vamos dizer, supremacista branca, uma história, parece que real, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, de um grupinho lá que se separou, né, da maioria lá dos grupos de supremacistas, criaram uma coisa muito mais agressiva, perigosa e por aí vai. Atentados, começou a roubar banco. Mas o que eu acho legal desse filme é você ver que essa galera supremacista tem um monte de bandeira nazista, Zig Heil pra tudo quanto é lado, tá entendendo? E eles não estão nem aí, né? É uma coisa já meio que corrente, aceita, né? E eles vão vendo isso fermentando, né? No meio dos Estados Unidos, os caras distribuindo panfleto, angariando seguidores. É muito interessante que no filme também tem um mexicano, né, que se inscreve no grupo. Então, assim, gente, nitidamente você vê que o cara tá perdido, tá sozinho, tá carente lá. Chega um grupo e fala, ô, você é dos nossos, bora. Né? Ele vai se sentir recebido, querido, ele vai recuperar um senso de comunidade, que é o que nos alimenta emocionalmente, né? E o que está sendo destruído agora, em larga escala, pelo consumismo, individualismo, neoliberalismo e por aí vai. Então, gente, a gente vai ficar parado vendo, né, o liberalismo abrindo espaço para esse tipo de movimento ganhar força e ganhar território, a gente vai realmente dar de cara com o fascismo novamente, tá? Então, bora se articular emocionalmente, né, para criar relações saudáveis, amorosas, né, que sejam, isso sim, uma resposta adequada, né, digamos assim, a essa emergência do neofascismo. É isso aí, gente. Agradeço o acompanhamento aí. Espero que todos tenham um ótimo carnaval. Já deixo aqui os meus votos, né? Quem quiser trocar uma ideia, entrar em contato, mandar mensagens, interagir com o canal, compartilhar esse vídeo, fique à vontade, tá? Assim, para pessoas que gostam aí de psicanálise, terapia, saúde mental, saúde emocional e análise também, né, de sociedade e filosóficas e espirituais e tudo isso. Seja bem-vindo ao meu canal, tá? A partir de agora, vamos participar mais do dia a dia de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.